Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. A desgraça real. Evangelho, capítulo 5, item 24. Pois que serão saciados. São Mateus, capítulo 5, versículo 6. Desgraça é todo acontecimento funesto, desonroso, que aturde e desarticula os sentimentos, conduzindo os estados paroxísticos desesperadores. Não somente aqueles que se apresentam trágicos, mas também inúmeros outros que dilaceram o ser íntimo, conspirando contra as aspirações do ideal e do bem, da fraternidade e da harmonia íntima. Chegando de surpresa, estiola a alegria conduzindo ao corredor escuro da aflição. Somente pode avaliar o peso de angústias aquele que lhes experimenta o guante cruel. Há, no entanto, desgraças e desgraças. As primeiras são as que irrompem desarticulando a emoção e desestruturando a existência física e moral da criatura, que não raro sucumbe ante a sua presença, e aquelas outras que não são identificadas por se constituírem consequências de atos infelizes, arquitetados por quem ora lhe padece os efeitos danosos. Estas, sim, são as desgraças reais. Há ocorrências que são enriquecedoras por um momento, trazendo alegrias e benesses para logo depois se converterem em tormentos e sombras, escassez e loucura. No entanto, quando se é responsável pela infelicidade alheia, ao trair-se a confiança, ao caluniar-se, ao investir-se contra os valores éticos do próximo, semeando o desconforto ou sofrimento, levando-o ao poste do sacrifício ou à praça do ridículo, a isso chamaremos desgraça real, porque o seu autor não fugirá da própria nem da consciência cósmica. Assim considerando, muitos infortúnios de hoje são bênçãos, pelo que resultarão mais tarde, favorecendo com paz e recuperação o déspota infrator de ontem, em processo de reparação do mal praticado. Sob outro aspecto, o prazer gerado na insensatez, os ganhos desonestos, as posições de relevo que se fixam no padecimento de outras vidas, o triunfo que resulta de circunstâncias más para outrem, os tesouros acumulados sobre a miséria alheia, os sorrisos da embriaguez dos sentidos, o desperdício e abuso ante tanta miséria, constituem fatores propiciadores de dolorosos efeitos. Portanto, são desgraças inimagináveis que um dia ressurgirão em copioso pranto, em angústias acerbas, em solidão e deformidade de toda a ordem, pela necessidade de expungir-se e reeducar-se no respeito às leis soberanas da vida e aos valores humanos desrespeitados. O homem Jesus, não poucas vezes, chamou a atenção para essa desgraça, não considerada, e para a felicidade, por enquanto, envolta em problemas, mas única possibilidade de ser fruída por definitivo. Todos os que choram, os famintos e os sequiosos de justiça, os padecentes de perseguições, todos momentaneamente em angústia, logo mais receberão o quinhão do pão, da paz, da vitória, se souberem sofrer com resignação, após haverem resgatado os compromissos infelizes a que se entregaram anteriormente e geradores da situação atual aflitiva. Aqueles, porém, que sorriem na loucura da posse, que se locupletam sobre os bens da infâmia e da cobiça, que são aplaudidos pelas massas e anatemizados pela consciência, oportunamente serão tomados pelas lágrimas, pela falta, pelo tormento. São inderrogáveis as leis da vida, constituindo ordem e harmonia no universo. O homem Jesus, não poucas vezes, diante dos falsamente venturosos, dominadores de um dia, assim como dos amargurados e desditosos, chorou o pranto da compaixão e da misericórdia, por conhecer as causas desencadeadoras de uma como de outra conduta,
no futuro chegando ou no presente agindo inexoravelmente. No Horto das Oliveiras, misturou suas lágrimas com a sudorese, sanguinolenta pela dor experimentada e por compaixão pelos seus algozes, que não sabiam o que estavam fazendo. Não se tratava de um deicídio, como se vem tentando impor ao pensamento histórico, mas de um crime hediondo, e este é sempre cruel e perverso quando praticado contra todo e qualquer indivíduo, pior ainda quando desencadeado contra quem somente amou, justo e pacífico, havendo vivido sob as tenazes da impiedade, do despeito e da vingança dos inimigos gratuitos. Aquele homicídio traria, como ocorreu para Israel, consequências funestas por haverem os seus filhos perdido a oportunidade rara, ademais, por transformarem-na em hediondez por capricho de raça, orgulho, de prestígio político, interesses comerciais do tempo. O homem Jesus chorou sim, várias vezes, o que aparentemente não é uma atitude masculina, a qual a chancela da tradição havia investido de frieza ante os acontecimentos, de insensibilidade diante das ocorrências. Em muitas academias de medicina do mundo, por muito tempo se convencionou que o esculápio devia ser alguém que não participasse emocionalmente do drama do seu paciente, que não se envolvesse com ele, para que se fizesse profissional, como se fosse possível dissociar o humano do social, o ser em si mesmo daquele que desempenha o papel de curador. Resultaram consequências terríveis naqueles homens e mulheres que se viram obrigados a asfixiar as emoções, anular os sentimentos e parecer estátuas de sal diante da dor do seu próximo. Não poucos se neurotizaram, se debilitaram, se autodestruíram. O médico é sacerdote do amor, que deve curar não apenas mediante os conhecimentos acadêmicos e as substâncias de laboratório, mas, sobretudo, através do sentimento de humanidade, de compaixão, de solidariedade, de convivência, de sorriso, de entendimento e fraternidade. Que quase todos os pacientes necessitam mais de uma palavra de consolação do que de um barbitúrico, de um antibiótico ou de um outro medicamento restritivo, mesmo porque não poucas enfermidades resultam da somatização de conflitos, de problemas e aflições não extravasados. Um sorriso e uma palavra gentis são tão poderosos para acalmar uma dor quanto um anestésico. Jesus, terapeuta, sabia-o e por isso participava. Sentia, compartilhava, convivia, discutia, escutava a dor de todos quantos dele se acercavam. Nunca os impediu, nem mesmo as criancinhas bulhentas e irresponsáveis na sua infantilidade, abrindo os braços para recebê-las, por entender que muitas negativas e atitudes rudes para com essas, transformam-se em vigorosos traumas que surgirão no futuro. A fome do amor e de compreensão, mais talvez do que de pão e de justiça, porque a sua presença na Terra é resultado da ausência desses sentimentos geradores das injustiças sociais, morais e econômicas. Quando os sentimentos de solidariedade humana se tornarem ativos no organismo da sociedade, multiplicando os bens acumulados que serão distribuídos equanimemente, não haverá escassez de alimentos nem de paz, porque todos os homens se sentirão irmãos, protegendo-se e ajudando-se uns aos outros com o mesmo espírito de direitos e desincumbência de deveres. A maneira providencial para vencer-se a desgraça de qualquer tipo é o comportamento no presente, mesmo que a preço de sacrifício e renúncia, construindo-se o futuro harmônico.
O Canto das Bem-aventuranças é o poema de maior destaque na constelação dos discursos de Jesus. Nele começa a real proposta da Era Nova, quando os valores éticos serão realmente conhecidos e respeitados, facultando ao ser humano compreender a transitoriedade do carro físico a que se encontra atrelado momentaneamente e a perenidade da vida em outra faixa vibratória. Jesus, que vivia as duas dimensões com naturalidade, transitando de uma para outra através do pensamento, testificou a necessidade de superação do invólucro carnal, convidando a que se acumulassem os tesouros morais, que nada consegue destruir, nem oxidam-se ou perdem-se. Ele próprio, embora respeitasse os bens terrenos, nada amealhou para si, nem se preocupou com o dia de amanhã do ponto de vista econômico, material. Certamente, não conclamava a imprevidência, induzindo ao parasitismo social, mas demonstrando a inutilidade de alguém afligir-se pela aquisição do que era secundário em detrimento do indispensável. Por isso mesmo, harmonizou as duas necessidades. Durante o outono e o inverno, trabalhou na carpintaria que herdara do genitor terrestre, e nos